O capítulo 7 do livro de Deuteronômio começa com uma palavra firme de Moisés, preparando Israel para a entrada em Canaã. Ele declara: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuí-la, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgaseus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 e 2. Essa ordem pode soar dura aos ouvidos modernos, mas precisamos compreendê-la no contexto da santidade de Deus e do chamado de Israel para ser um povo separado. As 7 nações mencionadas eram conhecidas por sua idolatria, práticas abomináveis e moral corrompida. Elas sacrificavam filhos aos deuses, viviam em imoralidade extrema e rejeitavam o Deus verdadeiro. Por isso, a ordem do Senhor não era fruto de intolerância, mas de juízo contra o pecado. Israel seria o instrumento da justiça divina. Além disso, a ordem de destruir totalmente os povos e não fazer aliança tinha como objetivo proteger Israel da contaminação espiritual. O Senhor sabia que, se o povo fizesse pactos ou casamentos mistos, rapidamente seria levado à idolatria. Esse princípio nos mostra que a santidade exige separação. Billy Graham dizia: o pecado sempre pede apenas uma pequena concessão, mas uma pequena concessão é o começo de uma grande queda. Israel não podia negociar com a idolatria, precisava rejeitá-la por completo. Moisés continua dizendo: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. A advertência é clara. O perigo estava no coração, não apenas na espada. O risco maior não era militar, mas espiritual. Casamentos mistos com povos idólatras levariam o povo à apostasia. O amor humano não deveria sobrepor-se ao amor a Deus. Essa advertência é atual. Hoje, não enfrentamos as mesmas nações, mas enfrentamos o mesmo perigo de alianças espirituais equivocadas. Quando unimos nossa vida com valores contrários à palavra de Deus, corremos o risco de esfriar a fé. Billy Graham dizia: a decisão mais importante depois de seguir a Cristo é com quem você caminha. Escolha companhias que o aproximem de Deus, não que o afastem dele. Moisés também ordena a destruição completa da idolatria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis as suas imagens de escultura. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 5. A santidade não permitiria que Israel convivesse com símbolos de falsos deuses. Era necessário eliminar completamente qualquer vestígio de idolatria. Isso mostra que a fidelidade ao Senhor exige radicalidade. Não podemos manter altares escondidos em nossa vida. O pecado precisa ser confessado e eliminado. Muitas vezes queremos servir a Deus, mas guardar pequenos ídolos, prazeres, ambições, práticas que sabemos ser contrárias à palavra. O chamado aqui é claro: destruir os altares, cortar os vínculos, queimar as imagens. Billy Graham dizia: você não pode servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Precisa escolher um altar, ou derruba-o do inimigo, ou perde a comunhão com o Senhor. Esse ensino revela uma verdade espiritual profunda. A vida com Deus não admite meio termo. O Senhor exige exclusividade. A razão para essa exclusividade é revelada logo em seguida. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Essa declaração é uma das mais belas de toda a Escritura. Israel não era chamado apenas a destruir, mas a ser. Ser povo santo, separado, exclusivo do Senhor.
A identidade de Israel não estava em sua força militar, mas em sua relação com Deus. Essa eleição não era mérito, mas graça. O Senhor escolheu Israel não porque fosse numeroso ou poderoso, mas porque assim quis em seu amor soberano. Billy Graham dizia: a maior honra do cristão não é o que ele faz por Deus, mas o que Deus fez por ele. Escolheu-o em Cristo para ser seu filho. Esse chamado à santidade também se aplica diretamente a nós hoje. A igreja é chamada a ser povo santo, separado do mundo, não por isolamento, mas por identidade. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, declara: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Israel, não fomos escolhidos por mérito, mas pela graça. A eleição de Deus nos chama a viver de forma distinta, rejeitando a idolatria moderna e sendo testemunhas vivas. Nossa santidade é fruto da escolha de Deus. Billy Graham dizia: ser santo não é ser perfeito por si mesmo, mas separado por Deus e cheio de Cristo. Portanto, o início do capítulo 7 nos ensina que a vida com Deus exige separação da idolatria, fidelidade nos relacionamentos e obediência radical. Israel não poderia conviver com deuses falsos, porque havia sido escolhido pelo Deus verdadeiro. Essa mesma verdade nos desafia hoje. Precisamos vigiar contra alianças que enfraquecem a fé, contra ídolos que ocupam o lugar do Senhor, contra concessões que roubam nossa santidade. O chamado continua sendo povo santo, exclusivo, separado para o Senhor. Esse é o nosso maior privilégio e também nossa maior responsabilidade. Depois de declarar que Israel era povo santo e separado, Moisés aprofunda a explicação sobre o motivo dessa escolha. Ele diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Aqui está uma das verdades mais profundas das Escrituras. A eleição não é mérito humano, mas expressão do amor soberano de Deus. Israel não tinha nada que o tornasse digno de ser escolhido. Não era o mais poderoso, nem o mais numeroso, nem o mais influente. Pelo contrário, era o menor, o mais frágil. Mas o Senhor decidiu amá-lo. Esse amor não se explica por lógica humana, é graça pura. Além disso, a escolha de Israel estava ligada à fidelidade de Deus às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é um Deus que cumpre sua palavra. Ele resgatou o povo do Egito porque havia prometido uma terra e uma descendência. Essa é a essência da graça. Não depende de nós, mas do caráter de Deus. Billy Graham dizia: não fomos salvos porque somos bons, mas porque Deus é bom. A graça é o amor de Deus em ação para os indignos. Esse é o coração da eleição divina. Essa verdade nos ensina algo essencial. A salvação em Cristo segue o mesmo princípio. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, afirma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim como Israel não podia se orgulhar de sua eleição, nós também não podemos nos vangloriar da salvação. Não é nosso mérito, é dádiva. O amor de Deus nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Essa é a boa notícia do Evangelho. A salvação não depende do que fazemos, mas do que Cristo fez. Billy Graham afirmava: a cruz não é a prova de que somos dignos, mas de que somos amados apesar de não sermos dignos. Essa é a esperança que sustenta nossa fé. Moisés prossegue: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em pessoa aos que o odeiam,
fazendo-os perecer. Não será demorado, para com o que o odeia em pessoa lhe dará o pago. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 9 e 10. Aqui vemos o equilíbrio do caráter de Deus. Ele é fiel em amor, mas também justo em juízo. Sua misericórdia se estende a 1000 gerações, mas seu juízo é certo contra os que o rejeitam. Isso mostra que a eleição não anula a responsabilidade. Israel era escolhido, mas precisava viver em obediência. A fidelidade de Deus exigia fidelidade do povo. Esse ensino também se aplica a nós. A graça não é licença para o pecado, mas chamado à obediência. O amor de Deus nos alcança, mas também nos transforma. A eleição em Cristo não é apenas privilégio, é responsabilidade. Somos chamados a viver em santidade, a guardar os mandamentos, a amar a Deus de todo o coração. A fidelidade divina nos convida à fidelidade humana. Billy Graham dizia: a graça de Deus não é desculpa para viver no pecado, mas poder para viver em santidade. Esse é o equilíbrio entre amor e justiça. Deus nos escolhe por amor, mas espera que respondamos em obediência. Moisés então reforça a ordem: guardarás, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11. A resposta à eleição é a obediência. Israel não deveria obedecer para ser escolhido, mas porque já era escolhido. A obediência era fruto do amor de Deus, não condição para merecê-lo. Essa é a lógica do Evangelho também. Nós não obedecemos para conquistar salvação, mas porque já fomos salvos. A obediência é a expressão de gratidão. Quando compreendemos o amor de Deus, desejamos viver em fidelidade. Billy Graham dizia: a obediência não é fardo quando entendemos que é a forma de demonstrar amor a Deus. Essa é a motivação correta para a vida cristã. Além disso, Moisés lembra que a fidelidade de Deus se manifesta em bênçãos concretas. Ele diz mais adiante que, se o povo obedecesse, o Senhor os abençoaria, multiplicaria e os guardaria. As bênçãos da aliança estavam diretamente ligadas à obediência. Isso não significa que a vida seria sem lutas, mas que a mão de Deus estaria sempre presente. Esse princípio continua válido. Quando andamos com o Senhor, experimentamos a bênção de sua presença, proteção e provisão. Não é prosperidade barata, mas segurança na fidelidade divina. Billy Graham dizia: o maior presente de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença dele em meio a todos eles. Essa é a verdadeira bênção, ter Deus conosco. Portanto, essa parte do capítulo 7 nos ensina que a eleição de Israel foi fruto do amor e da fidelidade de Deus, não de méritos humanos. Essa eleição exigia resposta em obediência, pois o Senhor é fiel em amor, mas também justo em juízo. Essa mesma lógica se aplica a nós em Cristo. Somos salvos pela graça, escolhidos por amor, chamados a viver em santidade. A obediência é nossa resposta de gratidão, não moeda de troca. O Evangelho nos liberta do orgulho, pois mostra que tudo vem de Deus. Como dizia Billy Graham, quando você chega à cruz, não há espaço para orgulho, só há espaço para gratidão. Que possamos viver como povo escolhido, amado e chamado a ser santo, refletindo a fidelidade de Deus em cada área de nossa vida. Depois de reafirmar que a eleição de Israel era fruto do amor e fidelidade de Deus, e não de seus méritos, Moisés prossegue descrevendo as bênçãos que acompanhariam a obediência. Ele declara: e será que, por ouvires estes juízos, e os guardares, e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te multiplicará. Também abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá macho nem fêmea estéril entre ti e entre os teus animais. E o Senhor de ti afastará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças do Egito, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. No livro de Deuteronômio, capítulo 7,
versículos 12 ao 15. Esse trecho é uma promessa grandiosa de bênçãos espirituais, familiares, agrícolas, econômicas e até de saúde. Deus estava oferecendo a Israel vida abundante, não apenas sobrevivência. Aqui vemos o caráter abrangente da fidelidade de Deus. Ele não prometia apenas prosperidade material, mas uma vida plena em todas as dimensões. O amor do Senhor se manifestaria em fertilidade, em colheitas abundantes, em saúde preservada, em vitória sobre os inimigos. Cada detalhe da vida do povo seria marcado pela presença e pela bênção de Deus. Essa promessa nos mostra que obedecer ao Senhor não é perda, mas ganho. A obediência abre as janelas do céu. Billy Graham dizia: "Você nunca perderá por obedecer a Deus, pelo contrário, perderá sempre que escolher desobedecer." Essa verdade precisa estar gravada em nosso coração. A obediência gera vida. É importante compreender, porém, que essas promessas estavam diretamente ligadas à aliança com Israel naquele contexto histórico. Canaã seria a terra da bênção, mas a condição era a fidelidade. Quando o povo obedecesse, experimentaria prosperidade. Quando desobedecesse, enfrentaria juízo. Esse princípio revela o coração de Deus. Ele deseja o bem do seu povo. Não é prazer de Deus castigar. Seu prazer é abençoar. A condição era clara, porque a obediência demonstrava confiança. A bênção não era automática, mas fruto de relacionamento. O Senhor queria um povo fiel, que o amasse de verdade, e não apenas um povo interessado em benefícios. Billy Graham dizia: "Deus não quer apenas abençoar você, Ele quer ter você." A bênção é fruto do relacionamento, não substituto dele. Quando aplicamos esse texto a nós, precisamos ter cuidado. Não podemos interpretar essas promessas como um evangelho de prosperidade material, onde a fé é moeda de troca para riquezas. Em Cristo, as bênçãos vão muito além do material. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3: "Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo." As promessas do Antigo Testamento apontam para uma realidade maior. A vida abundante em Cristo, que inclui paz, alegria, perdão, esperança e comunhão com Deus. Billy Graham dizia: "A maior bênção que Deus pode dar não é dinheiro nem saúde, mas a certeza da salvação em Jesus Cristo." Essa é a herança eterna do povo de Deus. Moisés também menciona a vitória sobre os inimigos como parte da promessa. Israel enfrentaria povos mais fortes e numerosos, mas o Senhor garantiria a vitória. Essa promessa tem aplicação espiritual para nós. Nossos inimigos não são mais nações, mas forças espirituais. O apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." A vitória sobre esses inimigos não vem da nossa força, mas da fidelidade de Deus. Em Cristo, somos mais que vencedores. Billy Graham dizia: "A vida cristã não é uma batalha vencida pela força humana, mas pela presença de Cristo em nós. Sem Ele, somos derrotados. Com Ele, somos vitoriosos." Outro ponto interessante é a promessa de saúde. Moisés afirmou que o Senhor afastaria de Israel as doenças do Egito. No contexto, isso significava proteção contra pragas e enfermidades comuns naquelas terras. Mas o princípio permanece. Deus é o Senhor da vida, aquele que pode preservar e restaurar. Não significa que nunca enfrentaremos enfermidades, mas que mesmo nelas experimentamos o cuidado de Deus. Muitas vezes, Ele nos sustenta em meio à dor, nos dá força para suportar e nos conduz à vitória final. Billy Graham dizia: "O corpo pode adoecer, mas a alma que confia em Cristo nunca perde a saúde espiritual." Nossa esperança não está apenas na cura temporária, mas na vida eterna, onde não haverá mais dor nem doença. Portanto, o trecho de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 12 ao 15, nos mostra que o Senhor deseja abençoar seu povo de forma completa. As promessas de fertilidade,
colheita, saúde e vitória apontam para a bondade de Deus, que quer dar vida plena àqueles que o amam e obedecem. Para Israel, isso se cumpriria em Canaã. Para nós, isso se cumpre em Cristo, que nos dá bênçãos espirituais eternas. O chamado permanece: obedecer. A obediência não é condição para merecer o amor de Deus, mas resposta ao amor já recebido. Quando escolhemos obedecer, abrimos espaço para experimentar as promessas. Como disse Billy Graham, a chave para viver a vida abundante não é acumular coisas, mas andar em comunhão com Cristo todos os dias. Esse trecho nos desafia a confiar que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Ele não falha. Sua aliança é firme. Ele guarda até 1000 gerações. O que precisamos é responder com amor, obediência e fé. Israel precisava crer que, mesmo sendo pequeno diante das nações, tinha o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Nós também precisamos crer que, mesmo sendo fracos, temos Cristo como Senhor. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Essa confiança é a base da vitória cristã. Moisés, ao prosseguir no capítulo 7 do livro de Deuteronômio, sabia que o povo enfrentaria inimigos maiores e mais poderosos do que eles mesmos. Por isso, levantou uma advertência contra o medo. Ele declara: quando disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, mas não te esqueças do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e da mão forte, e do braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais tu temes, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 17 a 19. Essa palavra é poderosa, porque reconhece a realidade do medo, mas apresenta a memória da obra de Deus como remédio. O povo sabia que encontraria fortalezas, exércitos e culturas mais avançadas do que as deles. Naturalmente, isso geraria insegurança. Mas Moisés mostra que o segredo não era olhar para a própria força, mas para a fidelidade de Deus. Ele relembra o maior feito da história de Israel: a libertação do Egito. Se o Senhor derrotar a Faraó, o rei mais poderoso de seu tempo, certamente poderia derrotar qualquer nação de Canaã. Esse é o princípio espiritual. A memória da fidelidade de Deus no passado fortalece a fé para o presente. Billy Graham dizia: quando enfrentar o medo, olhe para trás e veja como Deus já o sustentou. A lembrança do passado é combustível para a fé no futuro. Além de relembrar o Egito, Moisés acrescenta uma promessa: também o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que restarem e os que se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 20 e 21. Aqui vemos que a vitória não viria pela força do exército de Israel, mas pela intervenção direta de Deus. Até mesmo vespas seriam usadas como instrumentos divinos de juízo contra os inimigos. Isso mostra que o Senhor tem meios inesperados para garantir a vitória do seu povo. Ele é o Deus grande e temível que luta por nós. Essa promessa trazia segurança. O poder de Deus estava acima de qualquer ameaça. Essa mesma lição se aplica à vida cristã. Muitas vezes nos sentimos cercados por inimigos espirituais, problemas maiores do que nós, situações que parecem impossíveis, mas a palavra nos lembra: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. O segredo não é negar a realidade do problema, mas lembrar da realidade da presença de Deus. Ele está no meio de nós, lutando por nós. Billy Graham dizia: a presença de Deus não significa ausência de batalhas, mas certeza de vitória em meio a elas. Essa é a confiança que precisamos cultivar. Moisés também traz uma palavra sobre o modo como a vitória viria. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações de diante de ti pouco a pouco. Não as poderás consumir de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti.
Mas o Senhor teu Deus as entregará diante de ti, e as confundirá com grande destruição, até que sejam destruídas. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 22 e 23. Essa estratégia divina é interessante. A vitória não seria imediata, mas gradual. Isso mostra a sabedoria de Deus. Se todas as nações fossem destruídas de uma vez, a terra ficaria vazia e vulnerável, dominada por animais selvagens. O Senhor planejou uma conquista progressiva, que garantiria segurança e estabilidade ao povo. Esse princípio também vale para a vida espiritual. Muitas vezes, queremos vitórias imediatas sobre todos os problemas, mas Deus trabalha de forma gradual. Ele nos dá vitória pouco a pouco, porque sabe o que podemos suportar e porque tem um propósito em cada processo. A vida cristã é caminhada de crescimento progressivo. Não nos tornamos santos da noite para o dia. Somos transformados de glória em glória. Cada batalha vencida nos fortalece para a próxima. Billy Graham dizia: a santificação é uma jornada, não um evento. Deus trabalha passo a passo, moldando-nos segundo a imagem de Cristo. Precisamos confiar nesse processo e não desanimar quando a vitória não vem de imediato. Outro ponto destacado é a promessa de que o Senhor entregaria os reis inimigos em mãos de Israel e que o nome deles seria destruído de debaixo do céu. Isso significava que o domínio daqueles povos seria desfeito e que a identidade de Israel como povo escolhido seria preservada. Moisés enfatiza que nenhum inimigo resistiria diante deles. Essa promessa aponta para a vitória final de Cristo sobre todos os poderes do mal. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, declara que Jesus deve reinar até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Assim como Israel deveria confiar que Deus destruiria seus inimigos, nós também confiamos que Cristo já venceu o pecado, a morte e Satanás. A vitória final é certa. Por fim, Moisés ordena que o povo destrua as imagens de escultura dos deuses das nações e queime-as no fogo, sem desejar o ouro ou a prata que estava nelas. Ele adverte que ninguém deveria trazer abominação para dentro de sua casa, para que não se tornassem malditos. Esse alerta mostra que a vitória não seria apenas externa, mas também interna. Israel não poderia permitir que a idolatria entrasse em seu lar. A santidade exigia vigilância até nos detalhes. Esse ensino é crucial para nós. Muitas vezes, deixamos pequenos ídolos entrarem em nossa vida, valores, prazeres ou hábitos que parecem inofensivos, mas que afastam nosso coração de Deus. O chamado de Moisés continua atual: rejeitar toda forma de idolatria. Billy Graham dizia: não brinque com o pecado. O que hoje parece pequeno amanhã pode se tornar destrutivo. Portanto, esse trecho do capítulo 7 nos ensina que não devemos temer os inimigos, mas confiar na fidelidade de Deus, lembrando das vitórias passadas e acreditando nas promessas futuras. O Senhor luta por nós, às vezes de maneiras inesperadas, e nos dá vitória pouco a pouco, para nos amadurecer e nos preparar. A ordem continua sendo: não permitir que os inimigos espirituais ocupem espaço em nossa vida. O segredo é confiar, obedecer e permanecer firmes. Como disse Billy Graham, a fé é a chave que abre a porta da vitória. Quando você confia em Deus, não há inimigo que possa resistir. Ao concluir o capítulo 7 do livro de Deuteronômio, percebemos que a mensagem central de Moisés para Israel era clara: vocês são um povo separado, escolhido e amado por Deus, e por isso precisam viver em santidade, confiando plenamente no Senhor e rejeitando toda forma de idolatria. Esse chamado não era apenas para aquele tempo, mas ressoa até hoje para todo aquele que pertence a Cristo. Assim como Israel precisava aprender a depender de Deus em meio a povos mais fortes, nós também precisamos aprender a confiar em Cristo em meio a um mundo cheio de pressões, tentações e inimigos espirituais. Moisés encerra o capítulo com uma exortação contundente: as imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. A prata e o ouro que houver nelas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles,
pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação alguma em tua casa, para que não sejas anátema semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 25 e 26. Essa ordem é um lembrete de que a santidade não é apenas pública, mas também privada. Não bastava destruir os ídolos nas praças, era preciso impedir que eles entrassem nas casas. A fidelidade a Deus deveria alcançar o íntimo da vida familiar. Esse princípio é vital para nós hoje. Quantas vezes, mesmo confessando fé em Cristo, permitimos que pequenos ídolos entrem em nosso lar? Às vezes, não são imagens de escultura, mas valores distorcidos, prioridades erradas, distrações que afastam o coração de Deus. O alerta de Moisés continua válido. Não trazer abominação para dentro de casa. Isso significa vigiar o que entra pela porta, pela televisão, pela internet, pelas conversas e influências. Santidade não é apenas o que mostramos para fora, mas o que cultivamos dentro de casa. Billy Graham dizia: se Cristo não é Senhor em sua sala de estar, no seu quarto e no seu trabalho, então ele não é verdadeiramente Senhor em sua vida. O desafio é viver a fé de forma integral. Esse capítulo também nos mostra que a vitória sobre os inimigos não viria da força de Israel, mas da fidelidade de Deus. Ele mesmo enviaria confusão, usaria até vespas para derrotar nações poderosas, entregaria reis e destruiria ídolos. Isso nos ensina que a vida cristã não é sobre nossa capacidade, mas sobre a confiança no poder de Deus. A vitória é do Senhor. Isso deve gerar humildade e dependência. Não vencemos porque somos fortes, mas porque Deus é fiel. Não somos vitoriosos por mérito, mas pela graça. Billy Graham dizia: a vitória cristã não é conquistada pelo esforço humano, mas pela rendição a Cristo. Quanto mais você se entrega, mais Ele vence por você. Essa é a chave da vida abundante: confiar na obra do Senhor. Ao aplicar essa mensagem a nós hoje, podemos destacar 4 grandes lições. Primeira, precisamos rejeitar toda forma de idolatria. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em nosso coração é ídolo e precisa ser destruída. Segunda, precisamos confiar em Deus diante de inimigos maiores que nós. Não importa o tamanho do desafio, o Senhor é maior. Terceira, precisamos lembrar constantemente das vitórias do passado, pois elas alimentam nossa fé para o presente. O mesmo Deus que abriu o mar, que sustentou Israel no deserto, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o que caminha conosco hoje. Quarta, precisamos viver em santidade dentro de casa, porque a fé verdadeira se mostra no lar. Se Cristo for Senhor em nossa família, será também em nossa vida pública. O capítulo 7 nos mostra também que ser povo escolhido não é privilégio para orgulho, mas chamado para responsabilidade. Israel deveria ser luz entre as nações. Da mesma forma, nós, como igreja, somos chamados a refletir a glória de Cristo em um mundo em trevas. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa identidade não é apenas título, é missão. Fomos escolhidos para anunciar. Billy Graham dizia: a maior prova de que você foi alcançado pela graça é o desejo de alcançar outros com essa mesma graça. Não podemos guardar a fé para nós, precisamos compartilhá-la. Agora, quero orar com você. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra em Deuteronômio capítulo 7, que nos lembra que somos povo separado e amado. Ajuda-nos a destruir todos os ídolos do coração, a não permitir que nada tome o Teu lugar em nossa vida e em nosso lar. Dá-nos coragem para confiar em Ti diante dos inimigos e perseverança para viver em santidade. Que possamos lembrar de Tuas vitórias passadas e crer que o mesmo Deus continua operando hoje.
faz de nossas casas altares de adoração e dá-nos um coração íntegro diante de Ti. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E deixo aqui um apelo. Assim como Israel precisou decidir entre obedecer ou se contaminar, hoje você precisa decidir se Cristo será o único Senhor da sua vida. Talvez você esteja permitindo que ídolos modernos como o dinheiro, a fama, os prazeres ou o orgulho roubem seu coração. Hoje é o dia de entregá-los ao fogo e escolher o Senhor. Billy Graham dizia em seus apelos: você está diante da cruz. De um lado está a velha vida, do outro está a vida nova em Cristo. Qual lado você vai escolher? Não adie essa decisão. Entregue-se agora mesmo a Jesus. Abra seu coração, confesse-o como Salvador e comece a viver como povo santo, separado e amado por Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe e ajude a palavra de Deus a alcançar outros. Cada clique, cada envio, pode ser um instrumento que levará alguém a conhecer a verdade que liberta.